Como fica o pênis após o implante da prótese peniana? Está aí uma questão que muitos pacientes ficam se perguntando. Ô doutor, depois que eu fizer essa cirurgia da prótese, como é que fica? Como é que vai ser? Fica duro o tempo todo? Como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou andar na rua com pinto duro? Então, muitos pacientes, eles me perguntam isso e realmente eles têm muita dúvida sobre o que é que acontece. Primeira coisa, a gente tem dois tipos de próteses que podem ser colocados no paciente. A gente tem a prótese inflável e a prótese semirrígida. Na prótese semirrígida, ela é uma prótese que o pênis vai ficar rígido o tempo todo. Então, depois que você faz o implante da prótese, esse pênis ele fica rígido e aí o paciente pode mobilizar, porque a prótese é semirrígida. Então ele pode pegar o pênis, colocar para um lado, ele vai ficar. Se ele colocar numa posição para penetração, ele vai ficar. Se ele botar o pênis mais para baixo, ele vai ficar. Então ele pode direcionar esse pênis para buscar o que a gente chama de ocultação. Então ele pode dobrar, né, vestir uma cueca, geralmente eu recomendo uma cueca mais apertada, com um short ou uma calça um pouco mais folgada, e geralmente ele passa tranquilamente, sem chamar atenção. O exemplo de comparação que eu dou, que os pacientes ficam com muita dúvida, doutor, e dá para esconder mesmo, eu não vou passar vergonha, as pessoas não vão ficar me olhando e achando estranho. O que eu chamo a atenção é o seguinte: uma arma é bem maior do que uma prótese. E tem muita gente que anda armado e você não consegue ver. Como médico, eu atendo muitos policiais que chegam para consulta, né, à paisana, sem estar com farda, que estão armados, e eu só percebo a arma quando ele retira para eu poder fazer o exame físico. Porque são pessoas que já são treinadas a ocultar essa arma, porque ele não pode andar na rua com aquilo ali sendo visto. Da mesma forma, uma prótese peniana você consegue ocultar tranquilamente e ter um convívio social normal. Você tem também a prótese inflável. Essa aí é mais fácil. Ela tem 3 volumes, geralmente. 2 são cilindros que ficam no pênis. Tem um que é um reservatório e uma bombinha que chama pump. E a gente utiliza para encher a prótese. Então você infla e aí o paciente pode ter uma relação sexual normal pelo tempo que ele quiser, sem grandes problemas. Acabou a relação, ele pode desinsuflar essa prótese e ela oculta igual um pênis normal, né, quando o pênis está flácido. Então ela não chama a atenção. Então a gente tem esses dois tipos de próteses, mas pode ser usado tanto uma como a outra, e o paciente tem chance de ocultar as duas próteses. A diferença entre elas, além de ser uma inflável e uma semirrígida, é o valor. A prótese inflável ela tem um custo muito maior do que a semirrígida, mas as duas são boas soluções para o paciente com uma disfunção erétil refratária. Quem é que deve utilizar essa prótese? Qual é o paciente que tem real benefício do uso da prótese? Também acontece de chegar paciente que não tem uma disfunção erétil, mas que, doutor, eu quero poder ter relação por quantas horas eu quiser, eu quero botar uma prótese. Esse não é um bom candidato. O bom candidato é aquele paciente que ele não consegue ter relação de nenhuma forma. Ele já usou medicação oral, ele não está conseguindo, ele já usou medicação injetável, ele não consegue ter uma ereção suficiente para ter uma boa relação. Esse paciente ele tem um grande benefício fazendo a colocação da prótese, porque quando ele coloca a prótese, ele volta a ter uma relação plena. E o paciente com a prótese peniana, seja ela inflável ou semirrígida, na relação ele consegue ter prazer, consegue ter o orgasmo igual um paciente que não tem prótese. A parceira tem o orgasmo também, então eles têm uma vida sexual plena num paciente que antes não conseguia ter relação nenhuma. Muitos pacientes têm muita dúvida e muito medo com relação a isso, mas a cirurgia de prótese é uma das que tem uma maior taxa de sucesso. Você tem em torno de 95% de sucesso nessa cirurgia. Então a grande maioria dos pacientes que faz um procedimento desse fica muito satisfeito. Então, não precisa se preocupar com essas questões, porque quando bem indicado, realmente o resultado é muito bom. Se você gostou desse conteúdo, está gostando do que estamos colocando aqui nesse canal, deixe seu like e nos siga para mais conteúdos iguais a esse.